Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Você é bem-vindo ao estudo da lição, a lição número 3, a unidade do Evangelho. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, para aprender aos teus pés, para sermos ensinados como Jesus ensinava os discípulos. Dá-nos a unidade, dá-nos também diversidade no meio da unidade. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o Senhor que distribui dons e talentos, dons do Espírito Santo, e o Senhor usa esses dons em mim, nos meus irmãos, para a edificação da tua igreja. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus pedimos. Amém. A unidade do Evangelho. A unidade é importante, porém, Paulo não desejava a unidade a qualquer preço. Não, a paz e a unidade não podem ser obtidas a qualquer preço. Negar as características distintivas do Evangelho da Graça era um pecado, era algo que estava na mente de Paulo, que o preocupava excessivamente. Ele não podia abandonar o Evangelho da Graça em troca da paz e da unidade. O verso áureo diz, Filipenses capítulo 2, verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aqui está falando da unidade da Igreja de Deus. Deveremos ter um só amor, um só espírito, uma só atitude, e amar com o amor que Deus dá para mim e dá para você. O reformador protestante João Calvino acreditava que a desunião e a divisão fossem as principais estratégias do diabo contra a igreja, e advertiu que os cristãos deviam evitar dissensões como se elas fossem uma peste. No entanto, a unidade deve ser preservada à custa da verdade? Esta é uma pergunta. Imagine-se Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, quando foi levado a julgamento na Dieta ou da Assembleia de Worms, tivesse decidido renunciar às suas convicções sobre a salvação e a justificação unicamente pela fé. Tudo isso em troca da unidade. Teria valido a pena? Teria sido aprovado por Deus? Não existiria o protestantismo se realmente Martinho Lutero, em troca da unidade e da paz, tivesse enterrado as convicções e revelações que o Espírito Santo deu a ele sobre a salvação pela graça. Houvesse o reformador cedido num único ponto, e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas a sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da igreja e o início de uma era nova e melhor. No relato de Gálatas 2, 1 a 14, que estudamos durante esta semana, o apóstolo fez que tudo o que estava ao seu alcance para manter a unidade do círculo apostólico diante das tentativas de alguns cristãos de destruí-la. Porém, apesar da importância que Paulo dava à unidade, ele se recusou a permitir que ela fosse alcançada de uma maneira que prejudicasse a verdade do Evangelho. Embora haja espaço para a diversidade, na unidade, o Evangelho nunca deve ser comprometido nesse processo. Hoje, pode-se repetir o mesmo problema que existiu já no primeiro século na igreja cristã primitiva. Nós pensamos diferente, nós estudamos a Bíblia e o Espírito Santo ajuda você e a mim a entendermos os versos da Bíblia muitas vezes de forma diferente, e nós deveremos respeitar um ao outro, mas manter a unidade, contanto que os marcos, as doutrinas principais, que são a justificação pela fé, o Salvador Jesus Cristo, que pelo seu sangue nos purifica dos nossos pecados, a santificação através do Espírito Santo e a glorificação na breve volta de Jesus. Estes são os temas, os grandes temas centrais da religião cristã.
A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus. A importância da unidade na parte de domingo. Vamos ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e os versos 10 a 13. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando das dissensões que existiam na igreja de Corinto. E também, queridos, as dissensões que existiam na igreja na região da Galácia, as causas não eram as mesmas daquelas dissensões na igreja de Corinto. Os falsos mestres da Galácia declaravam que o evangelho de Paulo não estava em harmonia com o que Pedro e os outros apóstolos ensinavam. Eles diziam que Paulo era um traidor. Mas Paulo era um traidor? Porque ele pregava um evangelho com mais abertura, com mais compreensão, porque o apostolado dele era o apostolado dos gentios. Queridos, da mesma forma hoje, quando eu estou pregando numa igreja que está cheia de adventistas do sétimo dia, eu prego de uma forma. E quando eu estou pregando numa igreja que tem muitas visitas, muitos irmãos que são de outras denominações, eu prego de outra forma. É outra tática, é outra estratégia. Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, então 100% do tempo ele estava envolvido com gentios, nas cidades dos gentios. Ele não vivia a parte maior do ministério dele em Jerusalém, e sim nas cidades gentílicas. E ele tinha que acomodar a mensagem aos gentios. E Deus, através do Espírito Santo, deu para ele estratégias, meios de alcançar os gentios, não sobrecarregando os gentios com tradições e com cerimoniais que já tinham perdido o valor, porque Cristo já tinha morrido na cruz. O véu do templo já tinha se rasgado em dois, o templo já estava para ser destruído, foi destruído no ano 70, e queridos, aqui na lição de domingo está falando que 14 anos depois, vamos ler aqui em Gálatas capítulo 2, verso 1 e 2, depois de 14 anos, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Nós não podemos contar, não devemos contar esses 14 anos a partir da conversão de Paulo, mas sim começarmos a contar os 14 anos a partir daquela primeira vez. Aqui no capítulo 1 e o verso 18 diz: depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Ou seja, a partir desta visita a Pedro, quando ele ficou com Pedro 15 dias em Jerusalém, deveremos contar os 14 anos a partir deste tempo. Embora não tenhamos certeza de quando exatamente essa viagem aconteceu, nenhuma viagem na antiguidade era empreendida de forma fácil. Se ele viajou por terra de Antioquia para Jerusalém, essa viagem de 501 quilômetros teria levado pelo menos 3 semanas e teria envolvido todos os tipos de dificuldades e perigos. Paulo empreendeu a viagem não porque os apóstolos o tivessem chamado, mas porque ele havia sido chamado pelo Espírito Santo. Foi Deus quem o conduziu, foi Deus quem o moveu a ir a Jerusalém. E enquanto esteve ali, apresentou seu evangelho aos apóstolos. Aqui no capítulo 2 de Gálatas, verso 1 e 2 diz: passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, outra vez porque ele já tinha ido uma vez visitar Pedro, e ficou com ele 15 dias, e agora ele levou Barnabé com ele, levando também Tito, e subi
por uma revelação. Veja que o verso 2 deixa claro que ele não foi chamado por homens ou pela igreja, ele foi chamado por Deus. Deus apareceu para ele em revelação e disse: você deve ir para Jerusalém. Veja a convicção de Paulo. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho. Ele pregou em Jerusalém, diante dos apóstolos, diante dos líderes e dos irmãos de Jerusalém, o evangelho da graça que o Espírito Santo deu a ele e que ele estava pregando este evangelho para os gentios. Da mesma forma, ele pregou para os cristãos em Jerusalém, para que eles soubessem que tipo de evangelho Jesus Cristo tinha confiado a ele. Expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Paulo foi muito transparente, ele foi muito explícito, foi muito honesto ao pregar lá em Jerusalém, diante dos apóstolos e líderes e anciãos de Jerusalém, o evangelho da graça, confiado a ele como apóstolo dos gentios. Por que ele fez isso? Certamente não foi porque tivesse dúvidas sobre o que estava ensinando. Ele não foi pedir opinião deles ou perguntar para eles se estava correto o evangelho que ele estava pregando ou não. Ele tinha convicção de que Deus lhe havia dado. Ele tinha convicção das revelações de Jesus. Ele valorizava em grande medida o apoio e encorajamento dos outros apóstolos. Ele queria ter o apoio, mas ele não dependia deste apoio para pregar. Portanto, a acusação de que sua mensagem era diferente foi um ataque não apenas a Paulo, mas também à unidade dos apóstolos e à própria igreja. Manter a unidade apostólica era fundamental, pois uma divisão entre a missão de Paulo aos gentios e a igreja matriz em Jerusalém teria trazido consequências desastrosas, sem harmonia entre os cristãos gentios e judeus. Cristo estaria dividido e seria frustrada toda a energia que Paulo havia dedicado e esperava dedicar à evangelização do mundo pagão. Queridos, naquele tempo existiam divergências sobre pontos, como circuncisão, como festas cerimoniais. As sete festas sagradas do santuário terrestre, os judeus continuaram praticando estas festas sagradas, mas essas festas não tinham mais sentido, porque o santuário da terra deixou de existir. E agora inaugurou-se um novo concerto com base em melhores promessas, não com sangue de bodes ou carneiros, mas com o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Jesus Cristo foi entronizado num santuário que não estava lá em Jerusalém, na velha Jerusalém, mas estava sim na nova Jerusalém. Jesus Cristo, sacerdote, nomeado diretamente por Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Esta é a nova aliança, a salvação pela graça no sangue de Jesus Cristo. Na velha aliança, a salvação também era pela graça, mas uma graça prometida através do sangue dos animais que eram sacrificados dia após dia. Queridos, hoje nós poderemos ter também diferenças. Na lição de domingo, a última pergunta diz: quais questões ameaçam a unidade da igreja hoje? Hoje existe uma discussão tremenda sobre a Trindade. Existem muitas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Muitos não aceitam que Ele também seja Jeová, YHWH. Muitos não aceitam que Jesus Cristo seja o Eu Sou. Mas Ele se proclamou sendo o Eu Sou em João capítulo 8, verso 58. Disse: antes que Abraão existisse, Eu Sou. Sim, queridos, muitos têm dificuldade de crer no Espírito Santo como Deus, mas o Espírito Santo é Deus. Existem divergências sobre a música, existem divergências sobre a oração centrante, a oração contemplativa está sendo introduzida. Existem divergências sobre isso, queridos, mas estas divergências devem ser enfrentadas com amor, com respeito. E nós devemos buscar a harmonia, a unidade da igreja, mas não permitirmos as heresias serem introduzidas na igreja. Não em troca a unidade e a paz, não
podem ser obtidas a qualquer preço. A parte segunda-feira, circuncisão e os falsos irmãos. No pensamento judaico, nos dias de Paulo, circuncisão era igual salvação. Quem não era circuncidado não estava salvo. Assim pensavam os anciãos e cristãos judeus, principalmente aqueles que vieram do farisaísmo, da seita dos fariseus. Logicamente que Deus abriu a mente de Pedro, de Tiago, de João. Os apóstolos tinham a mente mais aberta, eles tinham convicção de que não haveria necessidade de circuncidar os gentios. Porém, os crentes de Jerusalém não acreditavam desta mesma forma. Mesmo depois do concílio de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, quando ficou tudo resolvido, tudo afirmado de que não iriam impor a obrigação, a exigência da circuncisão ou das leis mosaicas sobre os gentios, mesmo assim, os crentes de Jerusalém continuaram criticando Paulo. Não ficou resolvido ali. Circuncisão e os falsos irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, versos 1 a 22. Gênesis capítulo 17, versos 1 a 22, está falando da experiência de Abraão com Deus. Nessa experiência, quando a Bíblia diz aqui no Gênesis capítulo 17, verso 1, pois sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Foi nesta ocasião, quando Abraão tinha 99 anos, que ele foi circuncidado. Foi circuncidado. A circuncisão foi, aqui menciona, não é? Menciona no capítulo 17, verso 12. Verso 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações. Foi ali que Deus também deu a promessa para ele, no verso 19, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para sua semente depois dele. Verso 21, meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E o verso 24, e era Abraão da idade de 99 anos quando foi circuncidada a carne do prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Queridos, a circuncisão na velha aliança era o sinal que Deus estabeleceu de que a pessoa pertencia ao povo de Deus, à família de Deus. Na nova aliança, no novo concerto, no Novo Testamento, qual é o sinal que Jesus Cristo estabeleceu de que mostra publicamente de que você passa a fazer parte da família de Deus? Lá em Marcos diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Abra a sua Bíblia em Marcos, vamos ver lá. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Aqui nós lemos o verso 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus Cristo não falou nada da circuncisão. Ele falou, aquele que crer e for batizado será salvo. No Antigo Testamento não existia o batismo, existia a circuncisão. No Antigo Testamento, no Novo Testamento não existe a circuncisão da carne, mas existe o batismo. Quando o seu nome entra para o livro da vida do Cordeiro e você se torna membro da família de Deus. No Novo Testamento, a nova aliança, nós temos a circuncisão do coração. Portanto, queridos, temos aqui em Gálatas, voltando para Gálatas capítulo 2 e os versos 3 a 5. Gálatas 2, capítulo 2, versos 3 a 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito, ele era gentio, ele era grego, mas ele não foi constrangido por Paulo a circuncidar-se. E o verso 4, e isto por causa dos falsos irmãos. Paulo, ele usa algumas expressões duras
com relação aos falsos irmãos crentes de Jerusalém, judaizantes. Ele chama-os de falsos irmãos que se tinham entremetido, que se tinham infiltrado e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Foi uma infiltração. Eles agiam de forma secreta. Olha, isso é coisa de Satanás. O povo de Deus, Paulo disse, vós sois uma carta aberta, lida por todos os homens. Esse negócio de se infiltrar secretamente, espiar, isso é coisa de Satanás. Isso já existia naquele tempo. Aqui diz, falsos irmãos que se tinham entremetido, em outras palavras, se tinham infiltrado e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Que liberdade é essa? A salvação pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo, a libertação daqueles julgos, daquelas exigências que existiam no Talmud, que existiam nas tradições judaicas. Cristo trouxe liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Ou seja, estes judaizantes queriam levar os gentios de volta para a escravidão. Escravidão do pecado. A lei de Deus é eterna, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Porém, a lei cerimonial, a lei mosaica, escrita num livro, colocado ao lado da arca, não dentro da arca. Dentro da arca do concerto estava a lei dos 10 mandamentos. Fora da arca estava a lei escrita por Moisés, a lei cerimonial. A lei cerimonial não é eterna, a lei cerimonial ela dirigia os serviços do santuário da terra. Quando o santuário da terra deixou de existir com a morte de Cristo na cruz, no ano 31, deixou também de existir a lei cerimonial, a lei mosaica do sacrifício dos animais. E as festas, agora as festas deveriam ser entendidas como festas do santuário celestial. Por isso Jesus Cristo, ele é a Páscoa do santuário celestial, o Cordeiro Pascal do santuário celestial. Cristo não podia ser o Cordeiro Pascal do santuário da terra, porque no santuário da terra eram mortos animais. Mas no santuário do céu, o Cordeiro Pascal não é um animal, é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus Cristo é a nossa Páscoa da nova aliança. E a festa dos pães asmos, quando o povo de Deus comia o pão com ervas amargas, isso na velha aliança. Na nova aliança, a festa dos pães asmos é a ceia do Senhor, quando você come do pão, que representa o corpo de Cristo, e bebe do vinho sem álcool, que representa o sangue de Jesus. Esta é a nova aliança. As primícias, que era uma festa praticada no santuário da terra, no dia 16, a Páscoa, dia 14, os pães asmos, dia 15, e a festa das primícias no dia 16. Mas no santuário celestial, nesta nova aliança, a festa das primícias ocorreu exatamente no dia 16. No primeiro dia da semana, Cristo morreu no dia 14, sexta-feira, permaneceu o dia 15 todo na sepultura, e no dia 16 ressuscitou como primícias dos mortos. E as primícias dos mortos não ressuscitou sozinho, Cristo ressuscitou com uma multidão com ele. Mateus capítulo 27, versos 51, 52 e 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com ele, glorificados. E Jesus, ao ascender ao céu, esta multidão, as primícias dos mortos, subiram ao céu com Jesus Cristo, já estão no céu e voltarão com Jesus Cristo, quando Cristo voltar para buscar a grande seara dos justos mortos e dos vivos justos. Quando Cristo voltar para buscar estas primícias que já estão no céu, virão com ele também, queridos. Paulo, ele entendeu a nova aliança, ele entendeu o santuário celestial. Quando você lê o livro de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, você entende no capítulo 8 sobre o santuário celestial. O capítulo 9 ele fala sobre o santuário celestial, onde Cristo ministra por você. Mas as festas do santuário da terra foram transferidas para o santuário celestial, se cumprindo uma após uma. A festa do Pentecostes ocorria 50 dias após as primícias. E exatamente,
Na Nova Aliança, a festa do Pentecostes ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus e foi a festa da entronização de Jesus no santuário do céu, quando Jesus foi entronizado como nosso sacerdote no santuário do céu e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em forma de chuva temporã do Espírito Santo. Queridos, estas eram as festas do começo do ano e as festas do final do ano, a festa das trombetas, ocorreu sim no santuário celestial, quando 10 anos antes do dia da expiação, a mensagem do juízo começou a ser pregada por Guilherme Miller, por Manuel Lacunza, por Eduardo Irving, por José Wolff, e enfim, queridos, o evangelho do juízo eterno começou a ser pregado 10 anos antes de 1844, preparando o mundo para o grande juízo, o juízo celestial, que começou em 22 de outubro de 1844. Nós estamos vivendo hoje na grande festa do dia da expiação do santuário celestial. E a última festa será a festa da colheita, que vai durar 7 dias, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu. Queridos, nós estamos vivendo na nova aliança. Portanto, a circuncisão não tem mais o seu lugar, mas aquele que crer e for batizado será salvo. Esta verdade do Evangelho da Graça, revelada para Paulo e revelada em suas epístolas, isto muitos não entendiam naquele tempo. E hoje ainda muitos têm dificuldade para entender. Por isso que Paulo está dizendo aqui que no verso 5, Gálatas capítulo 2, verso 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Vamos para a parte de terça-feira. A unidade na diversidade. Gálatas capítulo 2, verso 1 a 10, está falando da condenação da lei e do poder do pecado. A lei condena, Cristo salva. A lei não salva. Não havia salvação pela lei no Antigo Testamento, na Velha Aliança, porque era o sangue do Cordeiro que trazia o perdão. A fé no Cordeiro de Deus, que um dia morreria, era uma graça prometida na Antiga Aliança. Mas hoje, na Nova Aliança, não é uma graça prometida, é uma graça já selada pelo sangue de Jesus. Mas sempre foi salvação pela graça. Por isso, queridos, a liberdade como condição da experiência cristã era um conceito importante para Paulo. Ele usou essa palavra com mais frequência do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Além disso, as palavras livre e liberdade ocorrem várias vezes no livro de Gálatas. No entanto, liberdade para os cristãos significa ser livre em Cristo. Não livre para fazer o que bem entendemos, mas livres para vivermos em comunhão com Cristo, desfrutando a alegria da salvação, sem a condenação da lei. Quem está em Cristo, a lei não o condena, porque primeiro Cristo me perdoa os pecados, me perdoa as transgressões da lei, e depois o Espírito Santo grava a lei no meu entendimento, e eu tenho prazer na lei do Senhor. Não existe mais a condenação, existe uma plena harmonia entre os nascidos de novo e os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo escreve na nossa mente os mandamentos de Deus. Esta é a nova aliança, que está em Hebreus capítulo 8. Capítulo 8 de Hebreus, e o verso 9 e 10. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, ou seja, a velha aliança, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Agora o verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, ou seja, com você. Você é um filho de Deus, você faz parte do Israel espiritual de Deus, porque foi comprado pelo sangue de Cristo. E é com você que Deus está fazendo um novo concerto, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. A lei de Deus sai da pedra e é gravada na mente, no coração, e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Queridos, na velha aliança existia a lei dos 10 mandamentos, na nova aliança existe a lei dos 10 mandamentos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, verso 19, que quando for tocada a 7ª trombeta, o céu vai se abrir e vai se ver ali
A arca do concerto, o santuário celestial tem a arca do concerto, tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da arca do concerto no novo santuário celestial não é uma cópia, como era aquela cópia escrita pelo dedo de Deus no santuário da terra, guardado dentro da arca no santuário da terra, no Santíssimo. Não, o original, que ela era uma cópia, o original está no céu. Ou seja, não é que quem está no novo concerto e na nova aliança não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Não precisa obedecer os mandamentos de Deus para se salvar. Mas todos os salvos pelo sangue de Jesus Cristo, sangue da nova aliança, o Espírito Santo grava, escreve, não em pedra, mas na mente, no coração, os mandamentos de Deus, os mesmos mandamentos, os mesmos 10 mandamentos, o mesmo lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, a lei de Deus está presente na nova aliança, mas não como meio de se salvar. Mas não existe na nova aliança a lei cerimonial, a matança diária dos cordeiros, porque hoje nós vamos diretamente a Jesus Cristo, que está sentado ao lado do Pai. Ele é o nosso intercessor. Queridos, os apóstolos reconheceram que Paulo, a ele havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Em ambos os casos, o Evangelho era o mesmo, mas a maneira de ser apresentado esse Evangelho dependia do povo ao qual os apóstolos estavam tentando alcançar. Assim, queridos, dependendo do auditório, é a forma como você faz o seu sermão. Você não vai usar certas expressões se no meio do auditório existem muitos cristãos de outras denominações, se no meio do seu auditório temos irmãos muçulmanos, você muda a sua estratégia, o seu palavreado. Foi assim que Paulo agiu. Por isso ele não impunha para os gentios a circuncisão, porque Jesus revelou para ele que a circuncisão não tinha mais sentido. Aqui na parte de terça-feira, embaixo, na pergunta de baixo, diz assim: até que ponto devemos estar abertos a métodos de evangelismo e testemunho que nos tirem da nossa zona de conforto? Paulo dizia: eu me faço de romano com os romanos, de judeu com os judeus, de grego com os gregos, para ganhar o maior número possível. Assim também deveremos agir. Se nós queremos ganhar almas para Jesus, nós temos que nos aproximar das pessoas que queremos salvar. E temos que conversar com elas, fazer amizade com elas. Primeiro fazer amizade com elas. Você só ganha amigos para Jesus. Assim que dizia Mark Finley, você só ganha amigos para Jesus. Por isso devemos fazer amigos para Jesus. Nós, como adventistas, cremos que Ellen White é a profetisa de Deus, mas nos estudos bíblicos nós não usamos Ellen White, usamos Bíblia, e a Bíblia só, a nossa única regra de fé e prática. Não podemos assustar as pessoas usando expressões que são chavões adventistas, mas devemos usar expressões para abrir portas e não para criar o quê? Não para criar barreiras. Porém, quando você se aproxima das pessoas de forma evangelística, nós devemos ter muito cuidado. Por exemplo, nós não celebramos a Semana Santa, mas nós usamos a Semana Santa como estratégia evangelística para alcançar almas. Já que todos estão pensando na morte de Jesus Cristo, na paixão de Cristo, é um momento próprio para você falar da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo e da volta de Jesus Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Nós não celebramos a Semana Santa, mas usamos como estratégia evangelística. Nós não celebramos o Natal, porque é uma festa pagã. 25 de dezembro é o nascimento de Tamuz, o filho do sol babilônico. Mas nós deveremos usar a data natalina como estratégia evangelística para levar as pessoas a Jesus como Salvador, para que eles aceitem, deixem que Jesus nasça no coração deles. Nós não celebramos o dia dos mortos, o dia de finados, mas nós usamos o dia de finados, vamos ao cemitério, juntamente com a multidão que vai para o cemitério no dia de finados. Nós adventistas também vamos, mas não para homenagear os mortos, vamos lá para distribuir folhetos, para dar flores aos vivos, para falar do amor de Deus aos vivos. Ou seja, deveremos usar
todas as festas, todas as datas que poderão ser usadas de forma evangelística. Aniversários, deveremos fazer aniversários dos nossos filhos de forma evangelística, atrair pessoas e fazer um culto de louvor a Deus que deu mais um aninho de vida para o nosso filho, para a nossa filha. Gratidão a Jesus Cristo, o doador da vida. Tudo quanto formos fazer deve ser com um objetivo evangelístico, para que, como Paulo, você e eu ganhemos o maior número possível de almas para Jesus. Na quarta-feira, confronto em Antioquia. Eu gostaria de ler com vocês, então, o que está em Gálatas capítulo 2, versos 11 a 13. Gálatas 2 e os versos 11 a 13. Aqui nós lemos. Antes de chegarmos no verso 11, eu gostaria de ler para vocês o verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Percebam que Tiago, Cefas e João, esse Cefas é o Pedro, eram colunas. Mas pelo fato do nome de Tiago vir em primeiro lugar da lista, isso mostra que ele era o principal líder. Ele era o principal líder em Jerusalém. E queridos, Paulo esteve com eles. E o verso 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que eu aprendi aqui? Que homens santos de Deus, como Pedro, também pecam, também erram, também são falhos. Muitas vezes Deus permite que a gente caia para ficar humilde, entende? Porque quando somos humilhados, Pedro foi humilhado publicamente, porque ele foi repreendido publicamente. Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Pedro ser humilhado? Ficou aquela situação desconfortável entre Pedro e Paulo? Queridos, Deus registrou tudo o que aconteceu na Bíblia para o nosso ensino, para entender que homens de Deus, como eu, você, mulheres de Deus, líderes de Deus, também erram. Mas Pedro foi humilde em aceitar a repreensão. Você não vê Pedro se defendendo, você não vê Pedro querendo justificar sua atitude. Pedro ficou quieto porque ele sabia que estava errado. Ele foi humilde em aceitar a repreensão. Nós devemos ser humildes. Que lindo exemplo Pedro deixou para nós. E que lindo exemplo Paulo deixa para mim e para você. Porque Paulo dizia, eu quero a unidade, eu quero a paz, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Não poderemos sacrificar o evangelho da graça em nome da paz, em nome da unidade. Não. O evangelho não pode ser distorcido. Por isso ele é claro aqui em Gálatas, se alguém pregar para vocês outro evangelho, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Não pode existir outro evangelho. O evangelho é da graça. Mas e a lei? E a lei? E as obras da lei? Queridos, as obras da lei, elas existem na vida dos salvos. A lei de Deus existe para os salvos. Não é antes de ser salvo que a lei aparece. A lei de Deus não estava lá no pátio do santuário da terra. Lá estava o altar de sacrifício. A lei de Deus estava lá no Santíssimo. Ou seja, primeiro a pessoa entra na presença de Deus não pela lei, mas pelo sangue do Cordeiro que era morto. E depois de perdoado e salvo, ele era introduzido na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito Santo, então, grava a lei na nossa mente. O Espírito Santo só escreve a lei de Deus na mente e no coração daqueles que já são filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Que linda mensagem! Este é o Evangelho da graça. Por isso diz aqui, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, estão percebendo que Tiago era o líder de Jerusalém? Porque ele que enviou estes líderes, estes homens para a cidade de Antioquia. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Foi uma falha, foi um deslize de Pedro. Mas, queridos, Pedro foi humilde quando traiu a Jesus. A Bíblia diz lá que ele voltou para
o jardim do Getsemane, onde Jesus Cristo estivera na noite anterior, e chorou amargamente os seus pecados, pediu perdão e foi salvo. Judas traiu a Jesus e não chorou amargamente pelos pecados cometidos, não pediu perdão. Ou seja, Pedro foi humilde em confessar o pecado naquela ocasião, Pedro foi humilde em reconhecer o seu pecado aqui, em Gálatas, na Galácia, em face da repreensão de Paulo. Bendito seja Deus, líderes como Pedro, que aceitam, são humildes, sabem que são falhos, mas que se levantam. Aqui diz o verso 13, e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé, que tinha convicção igual a de Paulo, que estava convivendo com Paulo no ministério de Paulo, até Barnabé foi influenciado pela atitude de Pedro. Veja, queridos, uma atitude errada influencia muitas pessoas. Se Paulo não tivesse usado de energia aqui, através das convicções que o Espírito Santo deu a ele, o Evangelho da Graça teria se perdido, o Evangelho da Graça teria se misturado, se mesclado com o Evangelho das obras. Não, queridos. Satanás tenta, com unhas e dentes, introduzir a salvação pelas obras. Assim foi na Igreja Adventista, nos pioneiros. Veja que a igreja surgiu em 1844, 44 anos depois, em 1888, houve a grande discussão e luta teológica em torno da justificação pela fé, porque os grandes líderes da igreja ainda não aceitavam a justificação pela fé, queriam colocar as obras juntos como meio de se salvar. Por isso, queridos, nós devemos ser firmes no Evangelho da Graça e deixarmos os frutos da obediência, as obras de obediência, as obras da lei, que apareçam na sua e na minha vida. Eu tenho prazer na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite, dizia o salmista. E assim deve ser na sua vida. Mas por quê? Porque nós já somos filhos de Deus. Porque nós já fomos salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 14, 2,14 diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Queridos, não era possível praticar todas as leis, todas as exigências que existiam no judaísmo, no farisaísmo. Era um jugo pesado demais. Por isso fomos libertados, não da lei dos 10 mandamentos, mas libertado dos jugos das tradições e das leis mosaicas. Aqui na parte de quarta-feira, diz: algum tempo após o concílio de Jerusalém, Pedro faz uma visita a Antioquia da Síria, para diferenciar da outra Antioquia, da Pisídia, não é? Mas a Antioquia da Síria, o centro evangelístico e missionário da igreja cristã primitiva, era a Antioquia da Síria, o local da primeira igreja gentílica e a base das atividades missionárias de Paulo descritas em Atos. Enquanto esteve ali, Pedro comeu livremente com os cristãos gentios, mas quando chegou um grupo de cristãos judeus da parte de Tiago, Pedro, com medo do que poderiam pensar, mudou totalmente o seu comportamento. Essa falha de Pedro foi registrada para consolo meu e seu, nosso, porque comprova que mesmo os homens de Deus são falhos. Mas Pedro foi humilde e nós temos que ser humildes quando falhamos e buscarmos o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aceitou a repreensão. Paulo classificou as ações de Pedro o que eram exatamente hipocrisia, o que é indicado pela palavra grega que ele usou em Gálatas 2,13. Paulo disse a respeito de Pedro: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Foram palavras fortes de um homem de Deus para o outro homem de Deus. Na parte de quinta-feira, a preocupação de Paulo. A situação em Antioquia era tensa. Paulo e Pedro, dois líderes da igreja, estavam em conflito aberto. Mas a igreja aprendeu, porque Pedro foi humilde
e Paulo foi convicto das revelações que Jesus Cristo deu a ele. Então, queridos, houve uma solução, foi saudável para a igreja. Não houve separação, não houve prejuízo para a igreja. O prejuízo teria acontecido se Paulo tivesse ficado quieto. O evangelho da graça teria perdido a sua beleza, o seu poder. O problema não foi a decisão de Pedro de comer com os visitantes de Jerusalém. A questão era a verdade do evangelho. Lógico que Pedro poderia comer com gentios. Quando chegaram os de Jerusalém, era muito natural que ele fosse comer com os de Jerusalém, sem problema nenhum. Esse não era o problema, não era a questão, mas era o evangelho da graça que estava sendo burlado. Durante o encontro de Paulo com Pedro e outros apóstolos em Jerusalém, eles haviam chegado à conclusão de que os gentios podiam desfrutar de todas as bênçãos em Cristo sem ter que primeiramente se submeter à circuncisão. A atitude de Pedro nessa ocasião colocava em perigo esse acordo. Onde antes os cristãos judeus e gentios haviam se unido em um ambiente de livre comunhão, agora a comunhão estava dividida e isso trazia a perspectiva de uma igreja dividida no futuro. Do ponto de vista de Paulo, o comportamento de Pedro sugeria que os cristãos gentios fossem fiéis de segunda categoria, mas na melhor das hipóteses. Além disso, ele acreditava que as ações de Pedro colocariam forte pressão sobre os gentios para que eles se sujeitassem se quisessem experimentar uma comunhão plena. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. A frase viverem como judeus, como judeus, pode ser traduzida de maneira mais literal como judaizar. Essa palavra era uma expressão comum que significava adotar o modo de vida judaico. Queridos, nós adventistas deveremos fazer as pessoas cristãs. Depois elas se tornam adventistas. Não deveremos tentar fazer as pessoas primeiro adventistas. Primeiramente, ao estudarmos a Bíblia com as pessoas, devemos fazê-las cristãs, salvas em Jesus Cristo. Depois poderemos falar do Espírito de Profecia. Depois poderemos introduzir os livros do Espírito de Profecia para que a pessoa leia conselhos inspirados de Deus. Terminando, é tolice pensarmos que a maioria dos crentes de Jerusalém tenha sido convencida a respeito dos argumentos de Paulo lá naquele concílio de Atos capítulo 15. Não foi senão após a destruição de Jerusalém, no ano 70, quando a igreja foi dispersa. Foi só então que os ensinos de Paulo começaram a ser aceitos. Deus usou a dispersão da igreja no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Houve uma grande dispersão de crentes para o mundo todo, para outras terras. Eles deixaram de viver em Jerusalém, uma cidade judaica, e passaram a viver em cidades gentílicas. Eles forçosamente tiveram que sair de Jerusalém, e Deus permitiu isso para que o evangelho da graça triunfasse, para que os ensinos de Paulo saíssem vitoriosos. Sim, queridos, os crentes de Jerusalém foram forçados para irem para outros lugares, e agora, vivendo no meio dos gentios, eles tinham por obrigação se ajustar, se adaptar para ganhar os gentios para Jesus. Portanto, termino dizendo, como Paulo, devemos nos fazer dos judeus com os judeus, de grego com os gregos, de romano com os romanos, para ganhar o maior número possível, preparar um povo para a volta de Jesus. Esse é o nosso sonho, o nosso alvo. Apresentar e exaltar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus e preparar um povo para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.